bom dia! Na semana passada, nós discutimos aqui a crise das universidades federais em função dos cortes nos investimentos do atual governo. Essa semana, resolvemos retomar o assunto, mostrando temores e as expectativas dos principais afetados pelos cortes, os estudantes. E para debater o tema, convidamos Camila Barbosa, militante do Juntos e representante do Centro Acadêmico do curso de Pedagogia da UFRN, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia, para a gente falar, infelizmente, de mais uma crise, né? Que muito a gente está sabendo, muito as pessoas não estão sabendo. E o nosso papel aqui no Diálogo Plural é esclarecer, né? Para que as pessoas tomem ciência do que está acontecendo e tentar resolver, né? Da melhor forma possível. Camila, minha xará, seja bem-vinda. Eu vou começar com você. Tá bem. Em oposição à PEC dos gastos e à reforma do ensino médio, os estudantes ocuparam escolas e universidades em todo o país, né? Isso gerou aí, né, 50%, muita gente reclamando de que não era para haver invasão por causa da falta de aulas, enfim. Essas ações não estão em evidência agora, né, como esteve na época. Quais são os temas e ações prioritárias para o movimento estudantil nesse contexto de crise que marca a educação, agora especificamente? Então, muito obrigada pelo convite, Camila. Eu sempre assisto o Diálogo Plural lá em casa, então é uma honra estar aqui. Eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa considerar para esse debate é o caráter processual do movimento estudantil e dos movimentos sociais em geral. A gente tem períodos históricos, inclusive, em que o movimento teve mais efervescência. A exemplo do que foi os Diretas Já, em 84, ou mesmo junho de 2013, e as ocupações, como você mesma disse. E tem períodos que o movimento sofre uma espécie de refluxo mesmo. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. A gente despendeu um esforço político muito grande para que as ocupações escolares e nas universidades posteriormente explodissem, e agora a gente está vivendo uma espécie de ressaca dessas mobilizações em que a gente está mais se armando politicamente para os próximos desafios que a conjuntura impõe do que realmente protagonizando episódios mais expressivos de luta. Sim. E as pautas, né, como você perguntou, que a gente tem mais trabalhado no movimento, continua sendo a defesa pela educação pública, a garantia dos direitos das pessoas LGBTs, das mulheres, das pessoas negras, são pautas recorrentes dentro do movimento estudantil. São coisas que a gente tem debatido aqui com bastante frequência, né? Como eu falei no início, para a gente alertar, para as pessoas entenderem melhor tudo o que está acontecendo, porque realmente está uma bagunça e realmente quem está entendendo tudo não está entendendo nada, né? O fato é esse. Tiago, você tem conhecimento da situação vivida em outras universidades, né? Como é que é o caso da UFRJ e da UNB, por exemplo, né? Que ali, a UNB, a Universidade de Brasília, é uma cidade, né? Gigante. Exato. Aquilo ali. Como os estudantes têm se articulado no enfrentamento desse problema? Bom dia primeiro, né, para as duas Camilas hoje. Bom dia também para quem está em casa. Realmente, a gente, enquanto sindicalista, tem essa comunicação pela federação de várias situações, de várias universidades, né? E aí, a nível estadual, a gente tem a UERJ, lá no Rio de Janeiro, que a gente acompanha pelas mídias sociais, que inclusive o Tesouro Nacional negociou lá um empréstimo com o Estado, que o Estado quebrou por causa da Olimpíada, Copa e aqueles grandes eventos que tiveram. E então as custas desses grandes eventos, o Estado quebrou, e aí o Tesouro Nacional faz um empréstimo para o governo e aí diz, olha, se não conseguir pagar, a gente vai acabar com a UERJ. Ponto, acabou-se. E aí, então, além disso, né? Quem está pagando o pato é a educação. Exatamente. Além disso, a gente teve na UFRJ, teve um mês desse ano, que agora eu não me recordo, que simplesmente eles não pagaram a conta de luz porque não teve dinheiro e foi cortada a energia da universidade. Né? Temos em Brasília, eu até anotei aqui na UNB, a gente já teve 309 demissões do pessoal de apoio, de limpeza, porque hoje em dia com a terceirização, essas funções de apoio são todas terceirizadas. Então, pessoal de limpeza, de segurança, aí pode até me perguntar, mas o que isso tem a ver com os estudantes? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque aqui na universidade a gente acompanha diariamente nos noticiários os casos de roubo, de arrombamento de carro, de assalto nas paradas de ônibus.
básica, necessária para a universidade. Então a gente fala mais assim da UNB, do UFRJ, desses casos nacionais, porque são os que ganham mais mídia. Só que se a gente olhar para dentro da universidade aqui, da UFRN, a gente vai ver que a gente passa pelos mesmos problemas e alguns até mais acentuados do que outros, né? E de uma maneira geral, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Reitores, já declarou que as universidades brasileiras só têm dinheiro para fechar a conta até esse mês de setembro. Então, a partir do mês que vem, as universidades não têm mais dinheiro para fechar. Não vai pagar a luz, não vai pagar a água, não vai pagar as bolsas estudantis. Ou seja, no segundo semestre, né, no caso. Exato. A gente ainda 45 tem, do segundo a gente ainda tem o quê? Outubro, novembro, dezembro, 3 meses em aberto. É verdade. Entendeu? E aí, isso sem falar que a gente vai falar ao longo do programa de hoje, de todos os cortes, questão de RU, enfim, residência, né? Camila, nos últimos anos, mesmo antes da aprovação da PEC dos gastos, houve uma redução dos investimentos com assistência ao estudante, né? Isso. Como você tem percebido essa situação ali diretamente na UFRN? Piorou, né, a situação? Sim. Não é de hoje que esses governos tentam fazer com que o povo pague a crise, né? E é uma crise, inclusive, que só afeta os trabalhadores e os estudantes. Não afeta o capital, não afeta os empresários. Durante o período em que o PT esteve no poder, os bancos lucraram como nunca. Então, não é de hoje essa crise, né? Não começou a partir do impeachment, apesar de ter se aprofundado, né? Os cortes acontecem agora com muito mais vigor, mas antes a gente já estava passando por essa situação. E eu me lembro, especificamente na universidade, porque foi logo quando eu comecei a militar no movimento estudantil. E havia sido anunciado um corte bilionário na educação do governo Dilma. E seria feito, o CONSAD se reuniria na universidade para discutir o destino desse corte, né? Se ia para assistência estudantil, se ia para o pessoal terceirizado. E nós fizemos uma grande mobilização na universidade, nós que fazemos parte do campo da oposição de esquerda, e em especial nosso coletivo, que é o Juntos. E eu lembro que a gente levou um monte de estudante lá para a reunião, o pessoal foi se acomodando na sala, encheu, assim, os conselheiros ficaram até assustados e a reitora simplesmente cancelou a reunião. Ela adiou, não queria debater de jeito nenhum com a gente e a gente estava lá, né, queria discutir, porque a gente acredita que precisa ter um modelo de gestão democrática dentro da universidade, né? Para isso precisa ser discutido com os estudantes, com os servidores, com os professores. Então não é de hoje que a gente passa por isso, acho que um balanço necessário que a gente precisa fazer é esse, até para entender a situação como ela está agora, né? Na universidade isso já vinha acontecendo e agora tem se aprofundado. Inclusive o fim do PIBID, né, que queriam acabar com o PIBID. Eu lembro que os estudantes tiveram um papel importantíssimo de brecar esse fim do PIBID. Conseguimos aí dar um ar, que eu não sei até quando esse ar, né, vai conseguir manter vivo o PIBID, mas que já sinaliza com esses cortes que já tem previsto para 2018 que o PIBID vai ser exterminado. Sim, foi um movimento nacional, né, que Exato. nós fizemos à época. E a mobilização de vocês, estudantes, foi importantíssima para conseguir continuar. E é inegável que o governo esse atual governo está levando as coisas muito a ferro e a fogo, sem nenhum diálogo, né, com as militâncias e com a própria população, né, que precisa ser ouvida. Infelizmente isso não está acontecendo, mas o nosso tema de hoje é a crise nas universidades. Mais uma crise para a gente debater aqui no nosso Diálogo Plural, mas fica aí 30 segundos que a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise nas universidades públicas. Hoje com a presença da representante do Juntos, Camila Barbosa, e de Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. E para entender um pouco de como os cortes já estão afetando as universidades no estado, assista agora a matéria de Ricardo Crush. Instituições federais de ensino começaram o ano com um orçamento menor que o de 2016. O orçamento da UFRN chegou a valores equivalentes aos de 10 anos atrás. A situação na UFESA também é preocupante e os alunos já sentem as consequências desses cortes. A gente tem percebido muitos cortes em cima de aulas práticas, né? Como saídas da universidade para visitar outros locais, visitas técnicas. Muito foi cortado na parte de transporte, né? Então, muitas aulas práticas não estão sendo dadas, ou então elas estão sendo condensadas.
Yara Costa, coordenadora do DCE da UFRN, nos conta como os alunos vêm sendo atingidos pelos cortes de investimento na educação. A segurança da universidade foi reduzida, o número de vigilantes, então isso está impactando na segurança do campus, né? Vários relatos de estudantes que estão sendo assaltados e tal. Fora que as bolsas também são coisas que são fundamentais, né, para a manutenção do estudante na universidade. E elas também estão sendo cortadas. E aí, essa semana que vem, a gente vai estar começando a campanha de mobilização, fez um panfleto e tal, para falar sobre os cortes, dialogar com os estudantes, não só aqui no Campus Central, mas também nos interiores. E se a situação já está complicada, a tendência é de piora. Afinal, em 2018, entra em vigor a PEC 241, a chamada PEC do fim do mundo. Essa PEC ela vai limitar, né, os investimentos em todas as áreas, né, e atinge a educação. No nosso caso, há uma redução de 30% dos valores. Quer dizer que essa situação que nós já estamos vivendo, o limite de ter que cortar custeio, investimento, ela vai se repetir e se agravar se não mudar a lei de orçamento. Porque os dados são esses. Em 2017, o ensino superior recebeu 8,7 bilhões e está orçado apenas 5,9 bilhões, ou seja, uma redução de 32%. E aí vai impactar ainda mais e a gente vai ter uma piora dos investimentos na educação, o que é péssimo porque a tendência é diminuir a qualidade do ensino. Então, como a gente viu aí na matéria, a gente vai pegar esse gancho, né? E, Camila, como esses cortes, né, têm afetado a estrutura e o ambiente das aulas, né? Redução de pessoal terceirizado, como o Tiago bem falou no bloco anterior, que atua na manutenção, segurança e limpeza, por exemplo. Como é que os estudantes estão lidando com isso, né? Então, Camila, eu vou falar do Centro de Educação, porque é onde eu estudo e acho que é um exemplo bem contundente desses desdobramentos dos cortes na universidade. Sim. Recentemente, nós construímos lá o prédio da pedagogia, que tem as aulas da pedagogia e do programa de pós-graduação e educação. E é um prédio maravilhoso, tem 12 salas, laboratórios de ensino, tem uma sala para o nosso centro acadêmico, sim, acessibilidade, enfim, uma estrutura muito boa, assim, que rende bastante para a gente. E no início do ano, para fazer a limpeza desse prédio, nós só tínhamos uma funcionária. E esse prédio tem 3 andares, é uma extensão muito grande. Foi uma obra grande. Era melhor fazer um mutirão, né? E os estudantes cogitaram isso, mas aí a diretora lá do centro disse que não podia. A gente concorda, né? Precisa ter funcionário para isso, não é dever do estudante. Como você disse, a gente tem uma vida bem atribulada academicamente, tem as lutas para se engajar, enfim. E então foi isso, tinha uma pessoa só para dar conta da manutenção e da limpeza desse prédio. E aí eu acho que é um exemplo, né, de como que o corte no quadro de funcionários terceirizados afetou a universidade e afetou os próprios funcionários, né? Porque além da um número ter sido demitido, sobrecarregou muito o trabalho de outros que ficaram, dos que puderam ficar. Então, e segurança, né? Sem falar, pelo amor de Deus, na universidade, todos os dias a gente escuta relato de assalto dentro do campus. E não é feito absolutamente nada a respeito. Tiago, as restrições orçamentárias comprometem as mais corriqueiras atividades, né? Como a gente vem falando. E com relação às atividades acadêmicas de campo e participação em congresso, houve cortes aí nesse setor? Acredito que sim, né? Eu acho que não tem nem corte, não tem nem verba, né, para falar a verdade. Na verdade, essa pergunta acho que já daria um programa inteiro para a gente debater aqui. E que assim, a principal verba de manutenção do aluno, né, principalmente o aluno carente dentro da universidade, ela vem do PENAES. Inclusive, eu estava estudando. A gente tem cerca, hoje no Nordeste, inclusive é maior do que o número nacional, no Nordeste hoje 75% da nossa universidade é composto por alunos que têm até 5 salários mínimos como renda familiar. A grande maioria, se você parar, 75%, 76% é a grande maioria da universidade. E essas pessoas, muitas vêm do interior, os pais não têm nenhum familiar aqui na capital que possa deixar. Então, assim, além do debate da interiorização, que é muito importante, afinal, eu trabalhei 7 anos no interior, em Caicó, e eu sei como é que é a realidade da universidade lá em Caicó, tem até ampliado e tal.
Mas a gente precisa dessas verbas do PENAES para manter o aluno aqui. Porque o acesso, podem dizer, facilitou o acesso. Beleza, até facilitou, porque se abriu mais vagas e tal. Só que o aluno, ele precisa. Como é que um aluno, filho de lavrador, por exemplo, vem do interior para se manter aqui sem ter esse acesso? Sem ter esse auxílio. Né? Então, o PENAES, ele é composto dentro do seu escopo, moradia, auxílio transporte, alimentação, as bolsas mesmo de assistência que mantém bolsa creche, bolsa auxílio óculos, bolsa atleta, enfim, várias modalidades de bolsa, que é para o aluno poder vir, morar, se alimentar, ter um trabalho, que o trabalho são as bolsas de apoio técnico. E é importante, Tiago, só de interrompendo um pouquinho, é importante a gente perceber isso, né? Porque muita gente critica essa questão das bolsas, dos auxílios, mas quem passou por uma universidade na vida e quem ainda está, sabe que não é simplesmente passar num vestibular, não é simplesmente como foi da minha realidade, né? Hoje é o Enem, mas na realidade de um vestibular, depois que você entra, as dificuldades são muito maiores. Se você não tem livros adequados, se você não tem uma estrutura, muitas pessoas, como você diz, que não tem o curso que elas têm que fazer na cidade, tem que pegar ônibus todos os dias para vir. Se não tiver essa estrutura, não adianta passar no vestibular, porque o ensino fundamental, o ensino médio já foi precário, passou no vestibular com todo o esforço do mundo e quando chega na universidade não tem o básico. Isso não tem o que a gente comentar. Realmente é muito difícil, é uma realidade que só quem está lá dentro pode sentir. Exato. E assim, eu fiz questão de trazer esses dados para a gente debater aqui, para quem também está em casa entender um pouquinho, do valor do montante do PENAES, que é esse Plano Nacional de Assistência Estudantil. O PENAES ele foi criado em 2008 e regulamentado em 2010. Lá em 2008, quando foi criado, foi destinado para o PENAES 125 milhões. Passou, aí teve um aumento, 2008, 2009, 200 e pouco, 2010, 304 milhões, até chegarmos em 2015 com 995 milhões. Em 2016, a gente já teve uma quebra gigantesca, que foi para 361 milhões. Então, a gente vem de quase 1 bi, 995 milhões, de 2015 para 2016 a gente cai para menos de 500, 361 milhões. E esse ano a gente não estima que passe de 150 a 200 milhões. Então, como é que você consegue? Expande a universidade, como teve uma certa expansão, que a gente já falou em outros momentos, expande uma universidade, abre a quantidade de vagas para os alunos, só que o aluno não tem como permanecer. Não tem como permanecer. E aí, esses cortes, e para 2018 está pior. Dizem, que alguns jornais já até publicaram, que o orçamento completo da UFRN para 2018 é o que a gente teve em 2007. Nossa. Tiago, vamos parar um pouquinho esse assunto para a gente continuar no próximo bloco. Você aí que está em casa, fique atento ao nosso tema de hoje, que são as crises. A crise nas universidades públicas, né? Um assunto que, sem dúvida, interessa todo mundo que está a favor da educação. Fica aí 30 segundos, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a crise nas universidades, hoje com a presença de Camila Barbosa, ativista estudantil do Juntos, e de Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Tiago, vamos retomar um pouquinho o que a gente estava falando no bloco anterior. O CNPq, que fomenta boa parte das pesquisas realizadas nas universidades, divulgou que só há verba para bolsas até setembro, ou seja, né? Agora, estamos, né, no finalzinho. Nós falamos semana passada da possível migração de pesquisadores. Será que a gente pode ver algo pior, como a evasão universitária pela falta de apoio financeiro, por exemplo? Com certeza. A gente tem, dentro lá daquele plano do PENAES que eu estava falando, a gente tem as bolsas de permanência, que são bolsas de R$400, se não me falha a memória, que um aluno, se atender aos critérios, e um deles é a questão de baixa renda, tem critérios de quilombola, de indígena, que são as ações afirmativas, então ele tem essa bolsa para conseguir se manter, né, na universidade. Essa bolsa já foi congelada em 2015, se eu não me engano, já foram congelados o número de bolsas. Então a gente tem cerca de, ao todo no Brasil inteiro, 13 mil e poucas bolsas desse tipo. Então já foram congeladas e ninguém pode mais solicitar
novas adesões. As que já existem vão ser continuadas se existir dinheiro, né? Que a gente também não sabe. Não tem como dar... Exato. E essa questão do CNPq é importantíssimo a gente frisar, até porque a gente já viu em vários programas de televisão, especificamente sobre a crise da ciência e tecnologia que a gente vive no país hoje. Exatamente. Né? Que muitos pesquisadores estão se migrando para outros países, que investem em pesquisa porque sabem a importância. O Brasil é uma referência nisso. Claro. A gente tem que frisar bem, a gente é uma referência em diversas pesquisas. E realmente a gente está perdendo espaço para isso tudo. Agora em 2017 a gente tem o pior orçamento de ciência e tecnologia dos últimos 12 anos. Então como é que a gente quer avançar? Como é que a gente fala de pesquisa, fala de tecnologia, futuro, para frente, se a gente não avança? Tá aí o caso que a gente passou no passado da Zika, chikungunya e tal, que se não fossem as nossas pesquisas, a gente não tinha conseguido obter resultados e dar uma sanada com esse problema. Então assim, ciência e tecnologia é importantíssimo. Sem dúvida. Só que parece que para os governantes não são, né? Camila, qual a atual situação do restaurante e da residência dos universitários, que não é um problema dessa crise agora, né? A gente viu vários problemas, eu lembro de anos atrás, a gente vê a dificuldade das residências dos universitários. Como é que está agora essa situação? Então, tanto a residência quanto o restaurante universitário, elas são políticas centrais de assistência estudantil. E que há muitos anos elas não são revistas na UFRN. Então, como o Tiago falou, né? A gente tem mais alunos entrando na universidade e a gente não revê o orçamento da universidade. Isso, obviamente, só resultaria numa precarização desses serviços. E é importante lembrar que esses auxílios, óculos, creche, transporte, a residência, o RU, eles não são favores, eles são direitos nossos. Para garantir o direito à educação, a gente tem que garantir também que as pessoas possam acessar e permanecer, né, nessa estrutura. E no caso do RU, então, a situação é muito grave, porque recentemente a gente passou por um aumento de R$3 que custava a refeição para R$7. Então, a gente tem o restaurante universitário mais caro do país. Nossa. Tem restaurantes pelo Brasil que cobram R$1,50. Sim. Pela alimentação. E é uma alimentação tão boa quanto, balanceada, da mesma maneira que é do RU. Não tem condição. De R$7 diariamente, imagina. Quanto é que como é que o estudante consegue? Se você pega um estudante que ganha uma bolsa de R$400 de permanência, exato, multiplica 7 vezes 22, os 22 dias úteis que ele precisa almoçar. Você em casa pode fazer a conta. Se der certo aí... Não tem como. Lá no centro de educação tem uma moça que vende quentinha na parada e custa R$5. Então não compensa de jeito nenhum a gente ir pro RU. E na residência a gente tem muito caso de assédio, de LGBTfobia, que também não tem nenhuma resposta institucional. Então é grave, a gente precisa rever, precisa sentar e rediscutir o formato dessas políticas de assistência estudantil, que hoje são muito caras para os estudantes. O que é que significou para os estudantes de graduação o fim do Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras deu oportunidade para vários jovens, não só daqui da UFRN, que era um programa nacional, de várias universidades, conhecer novas realidades, conhecer novas pesquisas, conhecer novas culturas e trazer isso para dentro do Brasil. Que é fundamental. Exato, isso tudo. Enriquece muito. A gente vê a quantidade de pessoas que foram e trouxeram coisas novas, trouxeram essas inovações para cá, para a gente poder trabalhar com isso aqui dentro. Porque é nesse intercâmbio de saberes, de conhecimento, de cultura, que a humanidade cresce. E aí a gente simplesmente perde, né? Um projeto como esse. E que já era deficiente no sentido de que só atendia os estudantes da área de exatas. A gente fazia muito esse debate, que a gente queria um Ciências Sem Fronteiras humanas, né? Porque as áreas de humanas ficavam um pouco renegadas nesse ponto. Aí, ao invés de expandir, a gente cortou para os estudantes das exatas, né? Complicado. Tudo sendo cortado, tá uma maravilha. Eu vou ampliar essa pergunta para vocês dois. Em tese, esse é só o primeiro ano de contenção de gastos, Nem né? me fale isso, que quando eu penso que ainda tem mais 19... É verdade. Mas nós falamos de uma restrição estipulada em 20 anos, como você falou agora, né, Tiago? Como vocês visualizam a universidade em 20 anos, por exemplo? Deixa a Camilinha começar. É possível piorar o que já está ruim? Então, olha, eu vou ser professora, né? Eu estou fazendo pedagogia, vou me formar, pretendo ser professora.
E eu não posso me dar o luxo de não acreditar na força das pessoas. Sim. Eu sei que a gente vive uma conjuntura muito difícil agora, mas Paulo Freire, que é o grande teórico da educação, ele dizia que a história ela é feita de possibilidades e não de determinismo. Então, se depender do governo Temer, se depender do Congresso que a gente tem agora, se depender desses tubarões da política, realmente vai ser muito difícil. Dá para concluir, Tiago, em um minutinho? Consigo, vou tentar, né? Porque é difícil. Mas assim, o que a gente vê, eu concordo plenamente com o que a Camila falou, a gente tem que acreditar. Né? Inclusive, essa semana eu vinha discutindo sobre isso e citando Paulo Freire, né? Semana passada eu fui para um congresso e eu fui apresentar exatamente um trabalho sobre Paulo Freire e aí a gente falou da pedagogia da esperança de Paulo Freire, que é aquela esperança não de eu sentar aqui, cruzar meus braços e esperar. E achar que um dia vai dar certo. A esperança que Paulo Freire defende é a esperança de esperançar. De você, então, ir à frente, de você procurar mudar, de você lutar, de você enfrentar essas coisas, porque, assim, existem pessoas que não querem, mas a gente tem que ser maior e tentar realmente barganhar isso, né? Conseguir fazer esse diálogo de ideias e aí colocar o Brasil para frente. Porque com esse tanto de corte, de gasto, de não sei o quê, eles querem apenas provar que o serviço público, e no nosso caso aqui do programa de hoje, a educação, a universidade, ela não funciona. É isso que eles querem, porque eles vão sucatear e depois vão, tá vendo como não presta? Então vamos terceirizar. É isso que foi feito muito no governo do FHC. Tiago, não é crise, né? É um projeto. É um projeto de governo que quer exatamente afundar as instituições públicas para provar que elas não funcionam, e aí elas não funcionando, vamos privatizar. Quando você privatiza, aí vem a questão do lucro e tal, que a gente já conhece. E vem a questão de lava minhas mãos uma vez que foi privatizado, não tem mais nada a ver com isso. Para conseguir terminar, eu deixo um recado para vocês de casa, a gente precisa esperançar, não ficar de braço cruzado. Eu sei que é difícil, a conjuntura é difícil, a gente tem ataque de todos os lados, mas se a gente não procurar mudar, não são eles lá em cima que vão mudar. É verdade. Entendeu? E baseado no tema de hoje, né? Educação. É uma crise nas universidades, isso é muito sério. Crise nas universidades, crise nos hospitais, na saúde, isso é muito sério. E, infelizmente, as pessoas só vão começar a entender quando doer na própria carne. Isso é muito triste, né? Porque tira a ideia da gente de conjunto, né? De um povo que precisa se unir para sair dessa situação. Infelizmente, as pessoas precisam começar a entender isso. Por isso que eu já vi, inclusive, em homenagem aos meninos, Avante UFRN, que os meninos do futebol aqui da UFRN tiveram que vender camisa, fazer campanha para conseguir viajar para a Colômbia, para conseguir um resultado favorável, porque se dependesse das verbas públicas para isso, eles não poderiam ir. Então, eu deixo meu parabéns aos meninos que, inclusive, conseguiram resultados positivos lá na Colômbia. Mesmo se não conseguir, só o fato de tentar ir sem estrutura alguma já merece todo o nosso respeito. Camila, muito obrigada pela presença aqui hoje. Seja sempre bem-vinda para a gente vir falar de outros assuntos. Se for preciso retomar esse assunto, venha mais vezes. Tiago já é de casa, venha sempre, viu, Tiago, para a gente falar sobre isso. E se você quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.